Agora, nós vamos aprender aqui no Trafip a cadastrar o nosso FortiGate 40F, mas também vou mostrar algumas configurações que nós fizemos aqui no equipamento para que a explicação fique clara em relação à exportação de fluxo. Então, a ideia é basicamente configurar o FortiGate para exportar os fluxos para o Trafip e o Trafip mostrar esses dados através de aplicações, através de subredes, por exemplo, e afins. Então, no nosso caso aqui, eu vou acessar o meu FortiGate. Então, acessando aqui a área de VDOMs, nós podemos perceber de que nós temos 3 VDOMs aqui, a VDOM root, que é a VDOM padrão, a VDOM RH e a VDOM vendas. Nesse exemplo, nós vamos utilizar a VDOM RH para exemplificar. Podemos perceber aqui de que nós temos uma interface que é criada nessa VDOM, que é uma interface local, uma interface LAN, e também uma interface de link. Esse link ele é responsável justamente por conectar com a VDOM root, que é a VDOM padrão, a VDOM principal. Então, por exemplo, o RH link 1 ele é conectado no RH link 0. Então, esse tráfego ele passa por todo o tráfego de LAN, ele passa pelo RH link 1, chega no RH link 0 para ser roteado para a VDOM root. Além disso, também nós fizemos aqui uma configuração de liberação de portas. Então, todo o tráfego que passa pela interface física aqui do meu FortiGate, e quando ele chega, para ele chegar na minha VDOM root, a minha LAN, RH, nós fizemos a liberação da porta 63636 e a liberação do IP do appliance também. E no caminho inverso, também nós fizemos essa liberação. Tanto na interface física para a LAN RH, quanto também da LAN RH para a interface física. Então, a porta 63636 está liberada. E, além disso, nós fizemos uma configuração de SNMP básica, liberando aqui o SNMP na versão 2 e na versão 1, com a comunidade aqui nessa string. A partir de agora, eu vou mostrar como realizar a configuração do SNMP para que seja exportado fluxos da VDOM RH. Então, para tanto, eu vou acessar aqui o console na aba global. Então, acessando aqui o console, vou realizar as configurações globais do NetFlow. Então, a seguir, eu vou dar os comandos config system, e aí ele vai me oferecer o parâmetro NetFlow. Entrei aqui na área de configuração do NetFlow, e se você der um comando set, der um ponto de interrogação, existem as possibilidades de comandos que você pode dar aqui. No meu caso, primeiro eu vou definir aqui qual vai ser o meu collector. Então, vou dar o comando aqui collector set collector IP. E aqui eu vou colocar o IP do coletor, que é o IP do meu Trafip, do meu appliance, que é o IP no meu exemplo 10.0.60.3. Enter. Vamos setar aqui o collector port. Então, set collector. Aqui no caso é collector port. Collector -port. E qual é a porta que a gente vai utilizar? No caso aqui é a 63636. Também apertar Enter. Agora eu vou indicar aqui qual é o meu source IP. Então, set source. Se eu dar um tab para completar. O meu source IP é a interface que vai mandar, ou melhor, o IP da interface que vai estar mandando esse cache de NetFlow para o Trafip. No nosso caso, eu vou considerar que o IP da interface como IP de gerência do equipamento, que é o IP do meu FortiGate, que é o 10.0.30.29. Pronto, Enter. Agora nós vamos setar o Inactive Flow Timeout. Set Inactive Flow Timeout. No nosso caso aqui, o Inactive Timeout eu vou considerar como 15 segundos, por padrão. E eu vou setar agora o Active Timeout como 60 segundos. Uma pequena explicação sobre esses parâmetros do NetFlow que são importantes. Você pode colocar outros valores, entretanto, o Inactive Flow Timeout é um flow que é enviado para o nosso coletor, que é o Trafip, quando você não tem mais dados de tráfego daquele fluxo, que é um conjunto de pacotes que tem os mesmos campos de identificação, como IP de origem, IP de destino e afins. E no caso do Active Timeout, quando o fluxo ainda ele está ativo, quando você tem pacotes ainda que pertencem ao mesmo fluxo, mas você precisa fechar ali o envio daquele fluxo e depois continua no próximo. Pronto, já que eu já habilitei aqui as configurações da exportação de fluxo,
Agora eu vou dar um comando de end e pronto, as minhas configurações foram salvas. Então agora, com a tela da Vedom RH aberta, nós vamos ativar as interfaces que alimentarão o fluxo. Então a primeira configuração que eu vou dar aqui é o config system interface. Eu vou entrar numa interface específica. Então é o config system interface. Agora eu tenho aqui o edit, o comando edit. E se eu apertar Tab aqui, ele vai me mostrar quais são as interfaces disponíveis. No nosso caso aqui, a gente vai habilitar, nesse momento, a LAN RH para alimentar o nosso cache. Então eu vou apertar Enter aqui, vou editar a LAN RH. E se eu der aqui um set, por exemplo, e apertar o ponto de interrogação, ele vai me oferecer aqui as opções que eu posso trabalhar. Deixa eu apertar a tecla Q, foi só para mostrar como exemplo. E aqui no caso eu vou dar um comando que vai habilitar ali a parte de alimentação, alimentar o cache flow, que no caso é o comando set netflow, ou melhor, deixa eu só ajeitar, set netflow sampler. E aqui eu vou indicar, se eu der um ponto de interrogação, ele vai mostrar aqui para a gente, eu tenho a opção de TX, RX, ambos ou desabilitar. Aqui no caso eu habilito. Quando eu for habilitar, é sempre importante marcar RX ou TX, no sentido de tráfego de entrada ou no sentido da saída. Então, no nosso caso aqui, a gente vai colocar RX. Pronto, está habilitado. Agora eu vou dar o comando next e end. Pronto, essa interface ela vai alimentar o cache. Pronto. Já com essas configurações realizadas, nós vamos acessar agora o Trafip. Então aqui eu estou com a tela do Trafip aberta e a primeira coisa que nós vamos fazer é cadastrar o equipamento. Para tanto, nós vamos na parte de dados históricos, na aba de dados históricos, dispositivos. Aqui na aba de dispositivos, vamos clicar em novo dispositivo. Então eu vou digitar o nome do equipamento, que é FortiGate 40F. Após isso eu vou colocar o IP de gerência do equipamento, que no caso é 10.0.30.29. Depois que eu indiquei aqui o IP do equipamento, eu vou colocar logo abaixo a comunidade SNMP, que no nosso caso é Erlang 2. Após indicar qual é a comunidade SNMP, nós vamos descer aqui mais um pouco, só colocando as configurações úteis. Vou habilitar a coleta pelo Trafip. Aqui é o endereço do Flow Exporter, que é justamente o source que nós indicamos lá na configuração, que é o IP de gerência do equipamento também, que é o 10.0.30.29. Pronto. Vou desabilitar a coleta pelo SLAview por enquanto, para esse exemplo, desabilitar a coleta pelo CFG-Tool também. E é importante deixar esse mapeador de interface aqui associado. Esse mapeador já é padrão e já vai vir no Trafip para que você possa associar. Na verdade, ele já vem associado. Ele vai ser responsável por mapear as suas interfaces. Bom, vou clicar na opção de salvar. E pronto, ele vai dizer aqui que o dispositivo foi adicionado com sucesso. Após o dispositivo ser adicionado, nós vamos visualizar que o FortiGate já está cadastrado aqui, e clicando em cima, ou melhor, clicando em cima do mais, nós podemos perceber que ele já mapeou aqui as interfaces. Aqui ele está mostrando os indexes, mas se você adicionasse ali uma descrição para as interfaces, ele mostraria a descrição das interfaces aqui, que no meu caso são os indexes. E se eu passar o mouse por cima, eu coloquei um if alias na RH Link 1, que é a interface que deve mostrar o tráfego justamente que nós colocamos ali. Então, se eu selecionar essa interface especificamente, por enquanto ele ainda não gerou tráfego, mas esperando mais alguns minutos, ele já vai começar a plotar a primeira curva aqui para a gente, onde nós vamos poder explorar o que está passando de tráfego ali por esse link. Então vou aguardar uns minutinhos e logo eu já volto, mostrando a primeira curva que vai ser plotada aqui no gráfico. Bom, então agora podemos perceber a primeira curva sendo grafada, sendo plotada aqui no nosso gráfico, percebendo que a interface que nós estamos considerando nesse caso é RH Link 1, que é a interface de gateway da Vedom RH. Podemos perceber também que eu estou aqui com o meu prompt de comando, com ping-t, eu estou em outra rede, na rede 10,
mandando um ping para o IP da VDOM, que é 192.168.3.1. Bom, então, ao clicarmos nessa primeira curva, eu vou clicar com o botão direito, gerar um relatório de dados brutos, e ao gerar um relatório de dados brutos, nós vamos conseguir identificar que ele começou a pegar esse tráfego ICMP. Então, nós podemos ver aqui que é um tráfego ICMP, porta de origem, porta de destino como 0, 213 bytes trafegados nesse fluxo que foi contabilizado. Além disso, também nós conseguimos, ao clicar no FortiGate, verificar o tráfego agregado dentro desse pequeno intervalo de tempo. Então, nós podemos ver aqui um tráfego de 12 kilobits por segundo, passando por esse equipamento, e é um tráfego agregado aqui de todas as nossas interfaces, sendo que eu também poderia gerar um relatório de dados brutos a partir do tráfego agregado do FortiGate. E a partir desse momento, ele vai começar a gerar curvas, podendo agregar aqui dados com até 5 anos de granularidade, mantendo a mesma granularidade de dados. Bom, então com isso mostramos nesse vídeo tutorial da Telco Manager como monitorar o tráfego de VDONs específicas, tanto a VDON root quanto outras VDONs específicas, dentro de um equipamento FortiGate, o FortiGate 40F. Espero que eu tenha te ajudado. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.